Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo encontro do nosso ciclo Mulheres na Ciência, Meninas na Ciência e Mulheres na Sociedade. A gente é do grupo Brasileiras em PLN e essa é uma iniciativa para a gente comemorar o Dia da Menina na Ciência e o Dia da Mulher, que são datas muito importantes e que tem basicamente um mês entre elas. Então, a gente resolveu fazer essa celebração com uma palestra, uma mesa redonda em cada semana. Então, a gente já está na segunda e vocês vão encontrar todos esses encontros aqui gravados no nosso canal no YouTube. O tema da nossa conversa de hoje é sobre grupos que organizam mulheres, mulheres organizando mulheres, e tem o título de Da Ciência à Sociedade, justamente para falar de como a gente consegue, a partir da ciência, mudar a sociedade, como isso tem a ver com técnica, tecnologia, melhoria, mas também tem a ver com organização, com grupo, com manutenção das pessoas nesse lugar, né? Então, a gente resolveu, nesse dia, para falar sobre isso, chamar grupos representativos de todo o Brasil, para trazer um pouquinho, conhecer as particularidades dos trabalhos deles. Então, agradeço muito quem está aqui, quem vai ver depois, e as nossas palestrantes maravilhosas que aceitaram o convite de participar conosco, e a nossa mediadora também incrível, a Valéria de Paiva, do Topos Institute. A Valéria é uma brasileira que já está na Califórnia há muito tempo. Ela é matemática, mas ela trabalha com PLN, com português, com ferramentas abertas, com dados abertos, e ela participa de um grupo de lógica, e por isso a gente chamou ela para mediar essa conversa. Então, boa conversa, meninas, e muito obrigada. Pois é. Boa noite, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É muito bom estar aqui com vocês. Não é de noite aqui, são 2 horas da tarde, de onde eu vos falo, mas eu acho assim que eu fiquei muito contente de ser chamada pela Lívia para moderar essa mesa redonda, esse painel, e eu acho assim, que é uma coisa super importante, que está sendo feita tanto pela Brasileiras no PLN, quanto pelo Abralim e pela SBC, que, segundo eu ouvi, são os nossos patrocinadores. E eu também lembrei que eu preciso fazer a nossa propaganda obrigatória, que o Brasileiros no PLN tem um livro escrito em português, muito grande, que dá a chance para todo mundo ler e aprender sobre como fazer PLN em português. Então, essa era a propaganda obrigatória, mas é claro que eu quero agradecer muito também às nossas panelistas, as nossas ilustres mesas redondistas, que são a Fabiola Guerra Nakamura, a Juliana Oliveira e a Evelyn Erickson. Elas três têm coisas para contar para a gente sobre essa situação de mulheres organizando mulheres. E muitos de nós outras por aqui, que nem a Graça e a Liv, e eu mesma, e a Daniela, e muitas outras pessoas, nós temos essa tarefa que a gente leva ao longo dos tempos, de tentar organizar mulheres para ajudar as mulheres a viverem na sociedade como a gente conhece. Eu acho que assim, a única coisa que eu queria falar ligeiramente é que essa história de que nós temos... A Fabiola vai falar sobre Cunhatãs digitais, e ela diz que são 10 anos de organização por lá. A Juliana diz que vai falar sobre meninas digitais na Bahia, e também tem 10 anos por lá. A Evelyn começa alguma coisa um pouco mais recente, porque só tem 5 ou 6 anos de lógicas brasileiras. Mas tudo isso é baseado em trabalhos das nossas ancestrais, das nossas mães, que
por muitos anos estão tentando discutir essa história de como é que a gente faz para ser considerado cidadão de primeira classe, né? Nas nossas comunidades, nos nossos ambientes de trabalho, na sociedade como um todo. Então, tá. Eu acho que a gente testou antes, mas vamos testar de novo. A gente começa com a Fabíola. Manda ver, Fabíola, introduz os seus slides lá e... Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Vai sim, vai. Como diz a Graça, tudo funciona. Deixa eu pegar agora que a minha janela sumiu, claro, né? A janela que eu ia compartilhar, ela sumiu. Aparecendo alguma coisa. Vamos lá, deixa eu voltar. Não sei porque a minha janela não está aparecendo. Se você quiser, Fabíola, a gente pode trocar a ordem também, mas como você quiser. Não entendo aqui. Espera aí, rapidinho, deixa eu reiniciar o aplicativo. É um leitor de PDF total. A gente testou ainda agora. Agora. Porque quando ele está no modo apresentação, ele não aparece, gente. Então, eu tenho que sair do modo apresentação. Vamos ver se agora funciona. Aham, muito bem. Apresentação. Como é que a gente vai descobrir essas coisas? Está aparecendo agora? Tá tudo sob controle. Estamos direitinho. Tá, só que agora ele está indo no automático. Peraí, gente. Oh, meu Deus do céu. Quando eu boto a apresentação de slides, ele vai no automático. Tem que ser a apresentação cheia. Por que, meu amigo, você faz isso? Ok, gente, então, acho que agora vai. Obrigada, queria agradecer aí o convite, né, que foi feito pela Liv, mas para o grupo inteiro aí a oportunidade. Falar um pouquinho para vocês aqui do que a gente faz aqui em Manaus, tá? Também boa tarde, boa noite, né, para quem... e para o horário que... Bom dia para quem assistir depois, né, em algum outro momento. Né? Eu sou professora Fabíola Nakamura, tá? Eu sou professora do Instituto de Computação aqui na Universidade Federal do Amazonas, e hoje eu sou coordenadora desse projeto, né, que é um projeto chamado Cunhantã Digital. Tá? Então, ano passado a gente fez 10 anos, né, que a gente colocou aqui desafiando limites com códigos, conexões e transformações. A gente fez um workshop para celebrar o Cunhantã Digital, e a gente gosta de brincar, né, que quando a gente traz o projeto, ou apresenta um projeto em ambientes diferentes aqui em Manaus, ou no Amazonas, né, a gente explica o digital, fora de Manaus a gente explica o Cunhantã, e Cunhantã significa menina, né, em Tupi-Guarani. Então, quando a gente criou o projeto aqui, a gente criou com esse nome, eu vou explicar em que contexto ele está inserido, que é também um contexto similar ao da Juliana. Então, só contextualizando, então eu faço parte do Instituto de Computação, é um instituto que vai fazer, como o instituto faz 15 anos esse ano, né, ele foi criado em 2011, mas ele já foi Departamento de Ciência da Computação e já foi Departamento de Estatística e Computação em 1980. Né, então, a gente tem aí uma caminhada longa na formação de computação aqui em Manaus, aqui no Amazonas, na verdade. Hoje a gente trabalha, começou com um curso de processamento de dados, que virou bacharelado em ciência da computação, e em 2001 criou o PPGI, né, que é a nossa pós-graduação, que em 2022 virou nível 6 da CAPES, e continuou agora nessa nova trienal, a gente continua, né, um PPGI de excelência aqui no Amazonas. Por que é importante contextualizar isso? Para mostrar para vocês um ambiente que a gente desenvolve, né, o projeto. E a partir de 2000, o Cunhantã está aparecendo ali em 2015, né, mas eu vou falar numa linha do tempo específica para ele. E aí uma modificação que a gente teve dentro do nosso instituto é que a partir de 26, né, o nosso método de entrada agora é uma área básica de ingresso. Os alunos passam 2 anos no mesmo, tendo uma formação mais básica, de mais fundamentos de computação, e a partir do final do 2º ano eles vão escolher 4 possíveis graduações, né, bacharelados. Ciência da computação, engenharia de software, inteligência artificial e cibersegurança. Tá? Então, hoje a gente tem aí esse instituto com esse novo desafio, vamos ver como é que isso vai acontecer. Né?
Aqui alguns números dos nossos cursos, né, de ciência da computação, de processamento de dados, nosso mestrado e doutorado, com um corpo docente de 36 doutores, agora, na verdade, nós somos 37 doutores. Tá? Então, o que é o projeto Cunhantã Digital? Tá? Foi um projeto que foi criado há 10 anos, primeiro se fala, vamos despertar o interesse na computação, né? Apresentar a área da computação para meninas do ensino fundamental e do médio e motivá-las, né? Mas aí isso aumenta, não é só despertar esse interesse também, porque além de despertar o interesse, a gente quer também apoiar e capacitar e fomentar as carreiras, porque a gente vê na computação, a gente vê nessas áreas de tecnologia, né, áreas que precisam, né, tem uma demanda grande de pessoas qualificadas, mas, além disso, são áreas que precisam de pessoas com formações diferentes, com ideias diferentes, para que realmente possam tornar essa área, aliás, a tecnologia, uma tecnologia mais acessível. Quando você tem um grupo muito homogêneo construindo alguma coisa, a tendência é que as soluções elas não sejam adequadas, ou pior do que isso, você gera soluções e ainda fala para as pessoas quais são os problemas que elas devem ter, porque essa é a solução que você tem, né? Então, a gente criou um projeto que visou, num primeiro momento, apresentar a computação para meninas de ensino médio fundamental, mas que envolve as alunas de graduação, que envolve alunos de graduação, e que acaba criando um ambiente dentro da universidade, que é um ambiente de acolhimento para muitas das nossas alunas, e que acaba também chegando junto a empresas e ao mercado de trabalho, com parcerias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a gente tem aí um ecossistema, quer dizer, a gente gostaria de crescer isso como um ecossistema mesmo aqui no Amazonas. Né? A gente faz parte de uma rede, ninguém trabalha sozinho, né? Então, o Cunhantã Digital ele faz parte do programa Meninas Digitais, que é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, que nasceu, Meninas Digitais está com 15 para 16 anos, né, e que trabalha de uma maneira muito interessante, que trabalha de uma maneira descentralizada, com projetos parceiros, e com essa questão do projeto parceiro, trazer para as suas atividades a sua regionalidade, a sua diversidade e as suas particularidades. Né? Esses são dados do relatório de 2024-2025 do Programa Meninas Digitais. Nós tínhamos 113 projetos parceiros naquele momento. Esses estados que estão sem o pinzinho aí, eles não tinham projetos parceiros, mas eu acho que agora nós já temos, tá? E a ideia é que se cresça cada vez mais com essa rede, né, do Meninas Digitais. Então, como é que nasceu o Cunhantã? Em 2014, existiam algumas iniciativas, como, por exemplo, da Microsoft, de ter atividades de diversidade, e nesse contexto apareceu um hackathon para mulheres. Então, vamos fazer um hackathon para mulheres, só para as meninas construírem aplicativos que tenham interesse, que estejam relacionados a alguma atividade de mulheres. E aí uma professora aqui do Instituto de Computação, que é uma das fundadoras do Cunhantã Digital, a professora Rosiane, ela conseguiu juntar um grupo muito legal de meninas, e essas meninas começaram a trabalhar, participaram da competição, depois criaram vários aplicativos, depois criaram grupos, equipes para concorrer nas maratonas de programação, e a partir dali a sementinha foi plantada. Então, o Cunhantã, ele nasceu em 2015, após um congresso da Sociedade Brasileira de Computação, após a gente participar, né, de uma atividade do fórum Meninas Digitais que acontece no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, no WIT, que é o Women Information Technology, que é um workshop que acontece no Congresso. E a partir daí, né, a gente vem trabalhando em atividades diferentes. Em 2015, a gente fez um workshop, em 2016, atividades com educadores, trabalho com crianças, indo nas escolas, conversando. Então, assim, não há necessariamente uma linha de uma atividade só. A ideia é que é um trabalho voluntário, como todo trabalho voluntário, vocês sabem como é que funciona, né? Então, tem atividades que vão de acordo, né, com a nossa capacidade também de poder alcançar várias pessoas. Então, a gente tem aqui algumas atividades. O primeiro workshop
né? Ele aconteceu em 2015 mesmo, então essa é a fundação do Cunha Digital, foi em agosto de 2015. A gente fez fórum. A partir do nascimento do Cunha Digital, toda a entrada de novas turmas no estudo de computação, a gente tem atividades com apresenta o projeto para os calouros e depois faz umas atividades só para as meninas, né? A gente participa de uma feira que acontecia todo ano até a pandemia, até 2019, que se chama Feira Norte do Estudante, e aí tem uma história interessante, porque na Feira Norte do Estudante é uma feira para alunos de ensino médio. Então, a gente chega lá, apresenta o curso, mas quando a gente apresentou o Cunhantã também, né, a gente despertou o interesse de algumas alunas, e a gente tem alunas que vieram fazer ciência da computação porque conheceram o Cunhantã Digital. Né? Então, são atividades que acontecem na universidade, são atividades que acontecem em algumas escolas, quando a gente visita, para fomentar, né, a área, para explicar por que a gente acha importante essa presença das meninas, e a mensagem é para todos, né, porque a gente precisa fomentar esse ambiente. Em 2020, aqui, a pandemia, né, então uma presença online muito maior, né, a gente teve que de alguma maneira continuar as atividades do projeto. A gente tem algumas publicações também de algumas atividades do projeto, né? E 2021, uma coisa ainda mais um pouco online. A partir de 22 voltaram algumas visitas nas escolas, as semanas de informática que acontecem aqui no ICOMP, que a gente recebe alunos de fora para falar da área e falar da importância dessa diversidade que a gente tem que buscar. A gente tem participado desde 2023 do Ada Lovelace Day, né, que é uma iniciativa que acontece na América Latina, é um dia, né, em outubro, em que a gente se candidata como sede, né, aí a gente faz isso junto com outro projeto aqui em Manaus, que são o Caboclas, que é um projeto da área de matemática, recebe alunas de 10 a 12 anos para fazer atividades de computação, de matemática, e tem atividades síncronas com as várias sedes, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul, acho que até o México, América Latina. E aí a gente tem algumas outras atividades, né? Então eu elenquei 3 atividades que a gente faz para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, o que a gente tem feito. E trabalhado, como eu falei, com seleção de voluntários e voluntárias, o que traz para as nossas alunas e para os nossos alunos um sentimento de pertencimento, um protagonismo em muitas das atividades. Então, primeiro, aqui são algumas atividades nessas feiras, atividades nas escolas, e aí, falei para vocês, eu vou destacar aqui 3 atividades que a gente fez, né? Em 2021, né, a gente, uma coisa que a gente sempre quis por que as meninas se veriam nesta área? Acho que a Valéria falou, né? Não, estamos aqui para contar histórias, mas também porque nós fomos incentivados pelas pessoas que vieram antes da gente, né? Então, por que as meninas viriam para a área? Ou o que seria interessante contar para essas meninas? Então, em 2021, a gente criou, né, uma série chamada Garotas Espertas. O que é Garotas Espertas? Foi uma série de curta-metragens que a gente produziu contando história de mulheres cientistas, né? E esse curta-metragem, eles são estrelados por meninas, a primeira temporada, meninas de 8 a 12 anos, 8 a 13 anos, e eles contam a história, por exemplo, da Ada Lovelace, da Grace Hopper, da Rosalind Franklin, e quem conta essa história são crianças. As crianças, elas aparecem como crianças nos vídeos, e aparecem como a personagem. E a ideia é mostrar várias contribuições de mulheres nos mais diversos tempos e que, de alguma maneira, foram invisibilizadas, né? Então, a gente conta essa história. A gente lançou a primeira temporada em 2021, aí fez uma sessão de fotos, aí todo mundo de máscara ainda, fez uma sessão de fotos com as meninas, né, caracterizadas como umas personagens, né, e a gente queria que fosse uma linguagem mais simples, destacando, algumas dessas mulheres têm histórias trágicas, tá, mas a gente destaca as contribuições delas para que alcance também os pais, que possa ser mostrado em escolas.
Em 2023, a gente gravou a segunda temporada só com pesquisadoras brasileiras, tá? São 6 pesquisadoras brasileiras, cientistas brasileiras, e a gente só conseguiu lançar no passado por problemas técnicos, né? E todos esses curta-metragens, eles estão disponíveis no YouTube do Cunhantã Digital, né? Que é só procurar Cunhantã Digital, tem a história dessas mulheres com as suas contribuições para a área e para a ciência. Então, esse é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, tem trilha sonora original, tem uma música original, que ele é um dos nossos xodóis aqui. Um outro projeto, outro trabalho que a gente tem feito é que a gente participa, né, do RENASCE, que é a Rede Nacional de Educação e Extensão Meninas Digitais, que foi um projeto de abrangência nacional, que foi contemplado no edital de Mulheres e Meninas da Ciência do CNPq, que foi lançado em 2023, mas que começou em 2025, que é um projeto rodando em 10 escolas, tá? 2 escolas por região do Brasil, que são projetos com bolsas de iniciação científica para alunas de ensino médio, bolsas de iniciação científica para alunas da graduação, para dar o apoio. Tem as professoras das escolas recebendo bolsa também, para que possam realizar oficinas, palestras, atividades relacionadas, né, a mais presença de mulheres e meninas nas escolas. Então, a gente traz o protagonismo das atividades para essas alunas de ensino médio. São elas que realizam as atividades, a gente tem um apoio, né, de professoras, tem uma formação, por exemplo, em linguagem simples, tem uma formação em viés de gênero, para que a gente possa realizar essas oficinas e abranger e capilarizar cada vez mais o projeto. Então, é um projeto de 3 anos, ele está entrando no 2º ano agora, né, em março de 2026, e que tem sido bastante interessante em ver essas meninas, né, puxando para si o protagonismo dessas atividades. E a gente tem, né, com as atividades que a gente tem realizado, desculpa, a gente fechou uma parceria com o Instituto de Pesquisa, que é o Instituto Eldorado, que tem sede em outras cidades do Brasil, mas tem pessoas muito que têm trabalhado bastante com diversidade dentro do ambiente de trabalho, né, que é para promover a diversidade. Toda vez que a gente fala com um possível parceiro, a gente também não quer só abrir a porta e falar assim, olha, aqui tem uma oportunidade de estágio, alguma coisa assim. A gente deixa muito claro que qualquer tipo de parceria, primeiro, o parceiro ele tem que entender a relevância do programa, segundo, tem que entender a relevância da graduação na vida das meninas, né? Não é só chegar aqui e pegar os estagiários, as meninas não terminam nunca a graduação, e a gente tem tido frutos bem interessantes, porque eles vêm para os eventos, né, eles têm atividades que são alinhadas com o nosso propósito, nossa missão, né? As meninas já conseguiram estágios e a ideia é que a gente consiga, né, esse tipo de parceria para fomentar realmente aquele ecossistema que a gente quer que seja um ecossistema cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso, cada vez mais relevante. Então, aqui algumas das atividades que a gente fez, tem uma atividade bem interessante aqui numa foto que está com umas mesinhas aqui em formatos diferentes, que a gente chamou de Speed Mentoring. O Speed Mentoring, o que ele foi? As profissionais do Instituto Eldorado vieram para o ICOMP, a gente colocou cada uma numa mesinha aí, e a gente colocava as meninas para conversar com elas 7 minutos. Era uma conta cabalística lá que a gente fez, dado o nosso tempo. As meninas conversavam 7 minutos com uma profissional, a gente tocava um sininho, aí elas mudavam de mesa, que é baseado num conceito de speed dating, que parece em filme americano e tudo mais. Então, elas tinham esse speed mentoring, que foi uma atividade muito interessante, porque as profissionais elas puderam, né, falar um pouquinho do que elas fazem, e as meninas se sentiram um pouquinho mais próximas. Né, mas só reforçando, toda cooperação que a gente tenta fechar é com essa visão de que a graduação, a formação que elas recebem dentro da universidade é a prioridade, é extremamente relevante
para a formação delas como profissional, e que o diploma, né, o diploma tem que ser o que elas têm que almejar para poder depois na empresa crescer, né? O que a gente alcançou agora? A gente gosta de, assim, a gente fez uma pesquisa no passado, então, assim, a gente tem aqui uma média nacional do que a gente baixou, né, do INEP. A gente teve, então, aqui, baixando 2015 a 2023, a gente, em 2015, tinha 11% de meninas, em 2023 a gente chegou a 32% de ingressantes, né, na ciência da computação, então, um número bem relevante. E as meninas, né, elas têm tido um rendimento melhor, né, em termos de coeficiente. Aí, esses dados têm que ser atualizados, tá? No início de 2025, quando a gente fez isso, nenhuma menina de 2023 tinha evadido ainda, mas nesse momento era um bom retrato, tá? Então, a gente quer que cada vez mais as meninas sintam que esse é um ambiente que é um ambiente para elas, e junto, né, o coeficiente de rendimento foi crescendo junto para todo mundo. O que a gente tem por aí? Em 2027, a gente vai trazer o CSBC aqui para Manaus, já estão todas convidadas para submeterem seus artigos ano que vem, tá? E ele vai ser coordenado por mim, pela professora Ana Carolina Oran, aqui do ICOMP também, para receber esse congresso da Sociedade Brasileira de Computação. E isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez com os nossos voluntários, né? O que o projeto desperta em você, e eles falam, né, de valores como igualdade, respeito e empatia, união, inspiração e muito mais. Bom, a gente tem um Instagram, que é Cunhantã Digital, certo? E aí, queria só agradecer de novo a oportunidade, e é isso. Que ótimo, muito obrigada, Fabiola, muito legal a apresentação. Acho que a gente tem perguntas, mas a gente vai deixá-las para mais tarde, né? Vamos continuar com as nossas apresentações. Juliana, você quer colocar seus slides lá? E falar alguma coisa para verificar se está funcionando o microfone também? Olá. Olá. E sim, eu só vi o seu chat agora, mas eu acho que não tem nada demais nisso, sabe? Tá tudo ótimo. Estou gostando da cara. Vamos lá. Vamos lá. Vocês me ouvem bem e conseguem visualizar, né? Eu tinha colocado o zoom, mas perdeu aqui de novo, enfim. Passou o slide? Tá passando, sim. Tá passando e tá dando para ver perfeitamente. Pronto, ótimo. Olá, gente, agradecer o convite, né, para participar aqui com vocês, prazer em conhecê-las, quem ainda não conhecia. Eu sou Juliana Oliveira, atualmente eu estou no mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, e também estou como diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia, juntamente com a professora Luma Seixas, que é do Instituto de Computação da UFBA, e a professora Débora Abdala, que também é do Instituto de Computação da UFBA. E aqui eu vim apresentar um pouquinho, né, também sobre esses 10 anos do projeto Meninas Digitais, uma coincidência, não sabia que o Cunhantã também está completando 10 anos, mas vim, assim, trazer um pouquinho uma outra vertente. As ações do Meninas Bahia, em alguns pontos, né, tem similaridades aí com o Cunhantã. Claro que tem os aspectos regionais, mas muitas coisas, assim, parecidas que a gente faz. E aí eu vim trazer alguns outros pontos que eu acho que são importantes e interessantes para quem está com projetos de extensão, projetos de pesquisa, que trabalham necessariamente com esses pontos de grupos minorizados. Então, iniciando isso, eu gostaria de dizer assim, né, o que é que significa a gente sustentar um projeto de inclusão de mulheres na tecnologia por uma década? Se a gente for parar para pensar, a gente tem diversos desafios para essa permanência, diversos desafios para sustentar esse projeto. Por quê? Porque, para além de toda a pressão que a gente tem por resultados dentro da academia, quando a gente está trabalhando com essa temática, a gente ainda não tem uma receptividade de todos, né? Então,
tem algumas pessoas que ainda acham que trabalhar isso é irrelevante. Então, a pressão por resultado é um projeto que não dá resultado, não tem nada, o que é que está fazendo? Então, a gente ainda escuta esse tipo de coisa. Trabalhar com isso também tá sempre vendo que as estruturas de exclusão, elas estão sempre se reinventando, né? Então, por exemplo, aqui, Salvador agora acabou, né, Carnaval agora, mas nos noticiários a gente vê ainda diversas denúncias de crimes, né, de racismo, de homofobia, de várias coisas que aconteceram em um momento que era para ser tão lindo, mas que essas estruturas de exclusão se perpetuam e cada vez mais parece que são mais cruéis. E também falar desse trabalho invisível, né? A gente vê aí as fotos do Cunhantã, todo mundo ali sorrindo, tudo maravilhoso, é o melhor dos momentos que a gente tem nesses projetos. Mas a gente para e pensa também do trabalho invisível, o trabalho até chegar nesse resultado, né? As parcerias, tentar marcar com uma escola, com uma empresa, com uma comunidade, lidar com as frustrações, né? Acolher diversas demandas que muitas vezes fogem daquilo que nós fomos preparados na academia. É um momento de aprendizado, mas é um trabalho também invisível e que muitas vezes não é valorizado, né? Muitas vezes ele não aparece como uma produção científica legítima. Mas, se a gente parar também para refletir, é justamente esse trabalho todo que a gente tem que transforma a nossa área, né? Que transforma a computação. E quem é o Meninas Digitais? O Meninas Digitais Bahia, ele é um projeto que é um dos polos de atuação do Programa Nacional Meninas Digitais, como já foi colocado aí pela Fabiola. E a gente está vinculado à Universidade Federal da Bahia, com uma atuação ainda tímida no estado da Bahia, né? O nosso objetivo é ampliar, mas considerando aí a extensão, né? A extensão e número de cidades que a gente ainda está muito aquém de atender toda a Bahia, somos 417 municípios, e considerando a capital, nós já atuamos em 7 municípios, mas é isso mesmo, passo baby steps, né? Então, a gente tem trabalhado junto à UFBA, junto com Onda Digital, que é um programa de extensão também da Universidade Federal da Bahia, que tem mais de 20 anos de atuação e é nosso parceiro. Então, a gente vem atuando nessa inclusão e permanência de meninas e mulheres nas áreas tecnológicas. Mas quando a gente fala que o nosso público-alvo é meninas e mulheres, ainda que o nosso grupo, né, seja formado somente por mulheres, a gente sempre tenta pensar as nossas ações, né, algumas delas, não todas, mas também pensando nos homens que possam aparecer e se interessar pela temática, porque para que a gente tenha um fortalecimento, é importante também que eles, né, estejam cientes das coisas que acontecem. E a gente trabalha bastante pensando em gênero, raça e território. E aí, nessa década de evolução, a gente separou aqui em 3 fases, né? Uma fase inicial, que foi a formação da equipe. Aconteceu quando o professor Esivaldo, que atualmente é meu orientador, quando ele chegou de São Paulo, ele falou para a gente do Meninas Digitais, que a gente não conhecia, e aí ele incentivou a minha Débora a gente iniciar, começar, né, uma iniciativa do Meninas em Salvador, porque precisa, e pelo que a gente vê, né, nos próprios corredores, enfim, dos nossos cursos de graduação, a gente tem uma participação em média de 12% a 17% de mulheres, né, pelos levantamentos que a gente já fez. Temos os cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação. Então, a gente tem essa média de participação, e no programa de pós-graduação, esses números variam entre 20% a 25%, né, considerando o mestrado e o doutorado em ciência da computação. Então, ele incentivou a gente assim, para os corredores, a gente não vê meninas e tal, e aí foi incentivando a gente, né, que já fazia um montão de coisas. O que é que a gente faz? Vamos fazer agora uma turma, que a gente já faz aqui, que é o CIPROG, Curso de Iniciação à Programação de Computadores. A gente fazia turmas mistas, e que realmente, de 30 vagas, às vezes tinham 2 meninas matriculadas, e às vezes concluía uma ou nenhuma. Vamos fazer uma turma exclusiva, então, para meninas. E aí foi que a gente iniciou, né, deu esse pontapé inicial no projeto, tivemos as nossas primeiras experiências em mobilização para voluntárias, né, a gente só teve uma voluntária a partir de 2019,
ou bolsista, a partir de 2019. Então, foi aquele iniciozinho, a gente fazendo coisas, né, pequenas, né? Hoje a gente já faz coisas demais, assim, para a equipe que a gente tem, mas vamos na fé. A gente passa um período de expansão, com construção de parcerias estratégicas, né? Ainda que 2020 tenha começado a pandemia, a gente conseguiu se articular bastante em rede. A gente realizou um evento que foi o primeiro Fórum de Mulheres Negras na Tecnologia, que foi um evento online, aberto para qualquer pessoa, e a gente conseguiu 865 inscrições, né, nesse evento. Então, a gente conseguiu mobilizar pessoas de várias partes do país, né, e com isso fomentou muitas parcerias, algumas que a gente ainda mantém. E aí começamos a realizar eventos, né, de impacto, formalizando essas parcerias e ampliando também essa atuação do projeto, né, saindo um pouquinho do escopo de Salvador. E de 2024 em diante, a gente considera que a gente está numa fase mais de consolidação, né, com fortalecimento de redes, inclusive, Fabíola comentou aí do Renasce, a gente também faz parte de uma dessas redes de pesquisa que surgiram a partir aí, principalmente, né, a partir desse edital do CNPq, de Meninas e Mulheres nas Ciências, e a gente começou também, em 2025, a atuar, e a gente está dentro da rede do M2TIE, que é Meninas e Mulheres na Tecnologia, uma agenda interseccional para a equidade, que envolve 4 universidades, a USP, a Unicamp, a Federal Tecnológica do Paraná e a UFBA, e aí estamos também com 50 estudantes de iniciação científica júnior, né, que são os estudantes das escolas públicas, 10 escolas no total, e em Salvador a gente está com 2 escolas, que é o Colégio Estadual Costa e Silva e o Colégio Estadual Góes Calmon. Então, esse fortalecimento de redes, né, produção científica e aprofundamento de pesquisas, a gente está mais nessa fase. Mas tem esses desafios estruturais que eu acho que, assim, é difícil de cessá-los, né? São coisas que a gente realmente passa e que também não vejo como nenhuma fraqueza, né? É importante você considerar e perceber esses desafios que a gente tem, né? A gente tem sempre um desafio constante de descontinuidade. Por quê? Porque financiamento, né, ainda que a gente tenha algumas oportunidades, são bem mais difíceis. E talvez também por todo o preconceito que existe acerca de se trabalhar com a temática, né? A gente estava num hype muito grande de incentivar a diversidade, mas ele atualmente está um pouco assim de escanteio, talvez a gente esteja perdendo para IA, não sei, mas a gente está sempre com esse medo, né? Pô, tá acabando o ano, tá acabando as bolsas, e aí ano que vem, o que é que será que a gente faz? A gente tem estágios hoje em dia que oferecem bolsas que não dá para concorrer, né? Então, a gente está sempre nesse desafio de conseguir um financiamento que permita a gente fazer um trabalho com uma maior estabilidade. E aí a gente fica sempre com essa questão da rotatividade de bolsistas. Então, termina o ano, algumas querem dar continuidade, outras querem experienciar outras coisas dentro da universidade, o que é totalmente natural, né? Ou dentro da universidade, ou no mercado de trabalho propriamente dito, e aí a concorrência, né, em questão de tempo é difícil e compreensível também, mas aí a gente está sempre com essa rotatividade. Quando a menina que já estava aqui no grupo, aprendendo, fazendo, já estava expert, aí ela sai, chega uma menina que ainda vai aprender como é que se faz e pegar toda a experiência novamente. E isso conversa muito com a questão da memória do grupo. No final do ano, né, passado, eu disse, não, eu vou entrar em 2026 com a organização dessa pasta do Drive, porque eu já estava ficando preocupada, porque eu olhava que tinha arquivo que estava sob minha posse, aí eu dizia, não, tudo bem, mas e se eu morrer, o que é que vai acontecer? Mas aí eu ainda dizia assim, não, mas tudo bem, está na minha mão, eu ainda consigo transferir para o projeto. E aqueles arquivos que estão na mão de alguém que, enfim, já saiu do projeto há 2, 3, 4 anos. Aí fazer cópias desses materiais, alguns materiais, se você baixa, ele não sobe mais, tipo, formulário do Google Drive, se você baixar, ele não baixa, né? E aí já tem essa incompatibilidade, né, dessas plataformas, e aí fiz todo um trabalho e observei o quanto isso mexe com a memória do grupo. Se a gente não tem essa capacidade de registrar, de guardar, de ter aquela memória, é difícil para a gente conseguir também evoluir
em outros aspectos, né? Como eu comentei inicialmente, dessa questão de financiamento. Se a gente não tem uma memória, não tem um registro, tudo muito bem estruturado, se torna difícil para a gente mesmo fazer essas coisas. E, infelizmente, a gente ainda não tem, assim, uma sede própria, né, equipamentos próprios, então, como a gente é parceiro do Onda Digital, a gente usufrui lá na UFBA do laboratório, né, assim, um espaço nosso, digamos assim, né, a gente usufrui do laboratório do Onda Digital, que tem computadores e outros materiais, mas a gente ainda não tem uma sede própria. Então, esses são desafios que eu considero, assim, estruturais. Mas com tudo isso, tem os aprendizados, né? A gente tem que lembrar que esse projeto ele tem um sentido político-pedagógico que vai muito além do técnico, né? A gente aprende muito com essa questão do afeto, do cuidado, da troca, da conversa, da negociação, da comunicação. A gente aprende muito dentro do projeto. Então, vai além da técnica. Claro que a gente aprende também a programar, desenvolve um site, faz isso, faz aquilo, mas a gente consegue também desenvolver aquelas chamadas soft skills que são muito importantes. E assim, dentro do projeto, como eu estou envolvida em zilhões de coisas, não consigo ficar à frente de tudo. E então eu vou delegando para as meninas, e elas também têm as oportunidades de experienciar, inclusive, papéis de liderança. A gente está organizado como diretorias, são 5 diretorias. Eu estou na diretoria geral, juntamente com a professora Débora e a professora Aluna, mas tem a diretoria de ação, de finanças, de pesquisa e a de comunicação. E elas são as líderes, né? Entre elas, elas decidem quem são as líderes, elas delegam entre elas acompanham, elas dão reporte. Então, tudo isso aí elas aprendem também. A gente tem dentro desse projeto, principalmente porque o Meninas nasceu, né, dentro da extensão, a gente tem uma troca muito grande com a sociedade, então, essa via de mão dupla, então, quando a gente vai para a escola, que a gente conversa, que a gente vê a realidade dos alunos, que a gente vai entendendo, né, quais são as demandas, o que é que precisa ser feito, isso também é muito bacana. E a gente percebe dentro do projeto, justamente com essas trocas, a importância de considerar, né, essa dimensão interseccional. Por quê? Não dá para a gente trabalhar somente gênero, falar mulher na computação, porque existem diferenças entre a mulher da computação da Bahia, a mulher da computação do Amazonas, a mulher da computação de São Paulo. Então, a gente tem que olhar a questão de território, a gente tem que olhar que a mulher na computação na Bahia vai ser diferente da mulher branca na computação na Bahia, a mulher negra na computação. Então, a gente percebe o quão é importante a gente considerar essas dimensões de forma paralela, não é olhar que agora eu vou olhar para gênero e agora eu vou olhar para raça. Então, a gente aprende muito isso na prática. Dentre as ações do projeto, como eu comentei, são bem parecidas, né, com as coisas que a Fabiola comentou aí. A gente tem essas similaridades entre atividades, claro que cada uma com seus diferenciais, mas a nossa atividade-chefe, né, o nosso carro-chefe, são os cursos de iniciação à programação de computadores, com turmas exclusivas para mulheres. Então, dentro desse período aí, a gente já ofertou cerca de 20 turmas, e essas turmas, elas são reduzidas. Por quê? Porque a gente usa um espaço, que é o mezanino, que é um espaço do Onda Digital, e ele comporta até 10 pessoas. E aí a gente tem turmas reduzidas, mas a gente coloca sempre um número grande de meninas para atuarem como instrutoras e as meninas que são monitoras, para que quem participe do curso tenha um atendimento, assim, às vezes, né, uma monitora para cada 2 estudantes. Então, tem um atendimento assim mais dedicado, de saber onde é a dúvida, o que é que está errando, o que é que está precisando. Então, além do curso, as meninas mesmo, elas se organizam. Quando elas veem assim que, poxa, a turma não está legal ainda, tem umas meninas que estão com dificuldade, aí elas botam aula extra, elas fazem mentorias entre elas marcam, para além do que foi combinado. Então, essa é uma das principais ações. A gente realiza também rodas de conversa, né? Tanto internas quanto com o público externo, tanto discussões também, assim, nossas, discussões de textos científicos. Então, a gente faz discussões bem pontuais, de forma variada. Temos realizado também diversos eventos e participado também de muitos eventos, principalmente de feiras de profissão. Tem um evento na UFBA, que é o UFBA Mostra a Sua Cara, que é um momento dos cursos, né, apresentarem o que é que tem
para os estudantes do ensino médio. Então, nessas oportunidades também, que tem um grande fluxo de estudantes, a gente realiza atividades lúdicas, de um modo geral, onde a gente apresenta as mulheres na computação, mas sempre tem aquele viés de aprendizagem também para eles. E a produção de conhecimento, né, por meio das publicações, por meio das próprias palestras que a gente faz, tudo isso aí a gente tem considerado dentro do projeto. Aqui são algumas imagens ilustrando, essa primeira aí é justamente do UFBA Mostra Sua Cara. Então, as meninas ficam lá, conversam com os estudantes no stand, falam sobre o curso, o que esperar do curso, oportunidades. Aqui foi um curso de desenvolvimento web, então, assim, além do curso de programação, a gente tem algumas outras variações. Então, tem o curso de desenvolvimento web, a gente já fez curso também de desenvolvimento de jogos, de Arduino, a gente utiliza muito tecnologias livres, né? Isso vem muito da bagagem da parceria com a Onda Digital, que é um projeto de inclusão digital que trabalha com software livre. Então, também é uma oportunidade de aprendizagem para as meninas que participam do projeto. Aqui foi uma dinâmica em um evento que a gente fez mais recentemente, que foi o Todistec, que foi um evento voltado exclusivamente para mulheres e público LGBTQIAPN+. Então, foi um evento que a gente demorou bastante para fazer esse evento, porque a gente queria realmente contemplar todas essas dimensões que a gente colocava. Como é que esse evento aqui a gente vai conseguir que ele seja um evento verdadeiramente inclusivo e que não seja só um nome. É voltado para mulheres e público LGBTQIAPN+, tá? E o que é que tem diferencial? Então, a gente buscou bastante, provavelmente a gente deve ter alguma publicação nos próximos meses a respeito desse evento. Aqui foi uma parceria que a gente fez com uma startup, e parcerias, né, que foram apresentar palestras, teve aquele momento de troca. Aqui também foi um evento que a gente fez, foi o segundo Fórum de Mulheres Negras na Tecnologia, que foi o que eu comentei, que a primeira edição teve 800 pessoas inscritas, mas foi online. E aqui já foi a segunda edição, que foi presencial, e foi uma parceria com o Instituto Goethe, né, lá em Salvador. E também foi um evento bem bacana, reuniu galera tanto do ensino médio, ensino superior, e a gente conseguiu trazer crianças, né, de uma comunidade, eu esqueci agora o nome da comunidade, mas de uma comunidade em Salvador, né, o ônibus da UFBA foi pegar eles, levaram, então foi bem bacana também esse evento. E aqui foi um dos primeiros eventos que a gente fez, que foi o primeiro fórum Meninas Digitais, né. Então, aqui foi um dos primeiros. Até a qualidade da foto, as câmeras ainda não eram muito boas naquela época. Mas, e quais são os caminhos para o futuro? A gente pensa bastante no quê? Na sustentabilidade do projeto, né? A partir de agora, como é que a gente faz para garantir um financiamento estável, manter essa estrutura do projeto, pensando a longo prazo. Pensamos muito também na questão de novas lideranças. Ainda que as meninas atuem nas diretorias, quando eu digo assim, quem quer ficar no meu lugar? Porque eu preciso sair assim um pouco, respirar outras coisas. Ninguém ainda ganhou assim essa coragem, né, de ficar realmente à frente, mas elas sempre ajudam. Mas assim, dizer eu vou assumir, ainda não. Então, trabalhar isso, né, sobre essas novas lideranças, perder esse medo. Desenvolver pesquisas mais robustas, né, eu acho que agora, principalmente com a rede que a gente está, do M2TIE, eu acho que isso vai acontecer. A gente já tem uma produção científica, mas ainda muito voltada a relatos de experiência, então a gente ainda não está muito no campo da pesquisa, né, mas a gente já está avançando nessa direção, e aumentar também a questão do impacto territorial, né, mas tudo isso demanda custos, por quê? Dessa distância, né, entre as cidades. A gente está aqui, mas tem certa distância, tem que conciliar horários, conseguir transporte, hospedagem, várias coisas a depender de para onde a gente vai, né. Então, a gente quer avançar nisso também, eu acredito que pensando aí nessas questões de sustentabilidade, consequentemente, isso possa acontecer também. E, assim, para finalizar, dizer que essa inclusão, e em qualquer aspecto, é um trabalho contínuo, né? Não é algo que a gente vai fazer aqui e que vai solucionar todos os problemas. E esses 10 anos, ele é uma marca temporal que reúne histórias, né, de mulheres que vão ser referência para as gerações futuras.
E assim, aproveitar aqui a oportunidade, eu gostaria de agradecer a todas as meninas que fizeram e que fazem parte dessa jornada de transformação no Meninas Digitais. E é isso, nosso Instagram, Meninas Digitais IDA. E é isso, obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana, muito legal, muito bom mesmo. Eu acho que, de novo, eu tenho algumas perguntas, tanto para a Fabíola quanto para você, Juliana, mas eu acho que a gente devia passar para a apresentação da Evelyn, porque está ficando um pouco tarde, né? Vamos lá, Evelyn? Abriu aí meus slides? Abriu. Tá. Olá, pessoal. Me chamo Evelyn, sou pesquisadora de pós-doutorado na UFSC, na filosofia, então, numa área um pouco mais distante aí de vocês da computação. Queria agradecer a Liv pelo convite e também ao Grupo Brasileiras em PLN pela oportunidade de estar aqui conhecendo esses outros projetos e representando o coletivo Lógicas Brasileiras. Como a Valéria falou, existe desde 2020 e eu integro o grupo desde 2022, então cheguei um pouquinho depois do início. E aí queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Gisele, Elane e Valéria por terem me convidado a participar e comentar, né, que o acolhimento foi muito importante para mim. Sou uma pesquisadora um pouco mais jovem do que as outras, então, para mim, foi muito importante ter sido acolhida, né, levando em conta isso que a Juliana falou, de ter uma certa sustentabilidade e ter rotatividade de pessoas participando desses projetos. Então, queria deixar aqui marcado meu agradecimento e comentar um pouquinho também pelo nome, né, do coletivo Lógicas Brasileiras. Eu acho que tanto Lógicas quanto Brasileiras têm suas questões. O Lógicas, em português, fica com um substantivo um pouco estranho, porque indica tanto o que nós somos quanto o nosso objeto de estudo, né? Enquanto que em inglês tem o termo logician, para a pessoa que estuda lógica, em português não tem, né? Isso já gerou aí polêmicas na comunidade. E aí também gerou, por exemplo, um projeto muito interessante da professora Elane, que tem até o site ainda, que é Matemática Substantivo Feminino. Então, é uma iniciativa que tem um site muito bom, com vários materiais sobre projetos e oportunidades pensado nisso, né, em mulheres de matemática. E o Brasileiras é difícil porque é um adjetivo que traz certas crises existenciais. Por algum tempo, a maioria de nós não residia no Brasil. Valéria está aí, sempre fala, mas será que eu tenho, né, posso falar alguma coisa porque não estou no Brasil? Mas hoje em dia a gente entende essa demarcação mais de origem ou de interesse político e social do que, né, onde a gente mora. Então, o coletivo Lógicas Brasileiras basicamente são algumas mulheres que pesquisam em lógica e, né, têm esse interesse de cultivar a lógica no Brasil. Então, rapidamente, por cima, num slide só, nosso projeto busca divulgar nosso coletivo, né, na verdade, eu esqueci de mencionar aqui que eu ia dizer, né, somos poucas pessoas, então um projeto um pouco diferente do que os outros que foram apresentados, né, somos 4, como eu vou falar para vocês, e não é um projeto institucionalizado, tá, é uma iniciativa mais do que voluntária, né, eu acho que não é projeto de extensão, não é projeto de pesquisa, não é nada, então é só realmente, né, pessoas engajadas com o mesmo objetivo, né, que eu vou falar um pouco aqui. Então, a gente busca divulgar projetos de pesquisa, ensino, história e memória para e relacionados a mulheres brasileiras que fazem ou fizeram lógica. Então, se vocês quiserem conhecer o site, é basicamente em formato de blog, em que a gente posta algumas coisas. Tem uma seção de memórias e histórias, em que, acho que foi Gisele que fez a maior parte disso, né, conta sobre... eu comecei a sair do meu script, então deixa eu aqui voltar. Conta um pouco mais sobre algumas figuras históricas da lógica no Brasil, a Aida Inês Arruda e a Andréa Laparic, que foram figuras muito importantes para a criação de lógica no Brasil, que são referências para nós. Então, isso, como a Valéria falou também, é sempre importante saber quem é que estava aqui antes da gente, e parte do objetivo aqui dessa sessão do blog é fazer isso. Tem vários materiais de ensino de lógica de uma perspectiva feminista, por exemplo, e alguns materiais e planos de aula nesse sentido. A gente organiza também o Dia Carol Blasio por Diversidade na Lógica, que é um evento anual organizado em homenagem à memória de uma colega nossa, Carolina Blasio, que faleceu muito jovem. E aí a gente sempre celebra esse dia no dia 20 de maio, que foi o aniversário de Carol, e a gente realiza alguma atividade diferente cada ano, né, desde 2022. Esse ano agora, em 2026, em consonância com o centenário do doutoramento da Christine Ladd Franklin, não sei se vocês conhecem, ela recebeu o diploma de doutorado pela Johns Hopkins University, 44 anos depois de ter completado os requerimentos formais para receber o diploma. Então, a ideia da nossa atividade esse ano é
comentar um pouco sobre a educação de mulheres e que dificuldade é essa, né? Hoje em dia, se dizer doutora em lógica, doutora em filosofia, não é trivial, né? Faz 100 anos só que a Christine Ledfrank conseguiu o título dela, e acho que é sempre interessante pensar, né, quão recentes são essas coisas, e o quanto que a gente ainda tem a fazer, mas o quanto que já foi feito antes da gente, né? Então, esse ano, no dia Carol Blasio, a gente vai celebrar uma figura histórica na lógica, né? Como eu falei, a Denise Arruda. Vamos tentar montar uma mesa redonda para comentar um pouco sobre a trajetória e sobre a pesquisa dela. A gente também criou um diretório de pesquisadoras, que é esse link aí no GitHub, e a ideia desse diretório é listar mulheres que pesquisam lógica no Brasil. Está separado por área, por universidade também, né? E a ideia desse projeto nosso foi criar menos justificativa para a existência de painéis, mesas redondas compostas apenas por homens. Então, a ideia é que, se você precisa de alguém para falar sobre um certo tema, e você pode consultar essa página para ter alguma ideia, se você não consegue, né, pensar em pessoas por conta própria. Quem nós somos? Basicamente, essas somos nós, Gisele, Elaine, eu e Valéria. Essa primeira foto aí foi tirada no passado, no 20º Encontro Brasileiro de Lógica. Eu não conheci a Valéria ao vivo e em cores ainda, né? Então, vou ficar devendo uma foto de todo mundo junto. Rapidamente, Gisele é filósofa, tem interesse no ensino de lógica e na filosofia de mulheres. Elaine é matemática e a soberana da teoria da prova no Brasil e no mundo. E Valéria, que está aqui com a gente, já foi apresentada, pesquisa, enfim, mais coisas do que eu entendo sobre o que ela faz. Então, assim, acho bem high-tech. Mas tá metida em muita coisa, e lógica é uma dessas coisas, né? E com várias interfaces aí em vários aspectos das tecnologias. Os objetivos, eu precisei inventar um pouco aqui esses objetivos, porque, como eu falei, né, eu entrei no grupo um pouco depois. Então, esse slide aqui é um pouco mais propositivo, e é o que eu observo que a gente tem feito ao longo desses anos, tá? Então, um interesse principal é esse de manutenção de memória de mulheres que fizeram lógica no Brasil, resgatar algumas dessas histórias, né, como acho que foi Juliana que falou, o Liv, tem às vezes histórias que as pessoas têm, mas nunca foram escritas, precisam ser realmente resgatadas, né? Então, tem muito trabalho que precisa ser feito de conversas mesmo para poder montar essas histórias. Então, resgatar e preservar memórias e histórias de mulheres que fizeram lógica no Brasil e na América Latina. A gente também tem certo interesse em dialogar sobre diferentes modos de fazer pesquisa e ensinar lógica no Brasil. Como eu vou falar daqui a pouquinho, né, a lógica não é uma área muito específica, porque tem lógica na matemática, na computação, na filosofia e na linguística também. Então, é uma área um pouco difícil de delimitar, e, ao mesmo tempo, né, tem suas perspectivas diferentes, dependendo de qual área você está atuando, né? Então, a ideia também é a gente conseguir dialogar sobre esses diferentes modos de ensinar. E também refletir um pouco sobre o espaço institucional que existe para mulheres fazendo pesquisa e mulheres fazendo pesquisa em lógica, né? E aí eu falo um pouco fazer pesquisa, porque eu acho que o interesse um pouco do nosso grupo não é tanto o trabalho de base, né? Somos poucas pessoas e não estamos engajadas em escolas ou coisas do tipo. Então, eu acho que o escopo que a gente trabalha é um pouco mais alto, né? No sentido de trabalhar mais com estatísticas relacionadas à pós-graduação, como eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho também. Então, esses espaços institucionais que são para além do que a gente veio discutindo até hoje. Eu acho que a gente também tem tido certo sucesso, né, em conversar e articular uma perspectiva de gênero perante a nossa comunidade de lógica, seja tanto em certos fóruns públicos que existem, quanto junto à Sociedade Brasileira de Lógica, e também formar outros vínculos institucionais nos quais a gente se insere. Então, a Elaine já foi presidente da Sociedade Brasileira de Lógica, eu já fui secretária, a Valéria também está envolvida em muitas dessas iniciativas internacionais de grupos de mulheres na lógica. Então, eu acho que muito do que a gente tem feito também é tentar se inserir nesses espaços institucionais e, às vezes, usar, né, nosso pequeno grupo do WhatsApp como uma ferramenta para tentar dialogar sobre certas dificuldades que a gente tem de interação nesses espaços institucionais e tentar pensar em certas soluções que a gente pode propor ou maneiras de lidar, né, com certas situações que a gente encontra. Então, a gente tem tentado também trabalhar um pouco esse lado da institucionalização. E aí, o que eu acho também é muito importante é essa questão da visibilidade, isso de saber que existiram outras pessoas que fazem isso antes da gente, né, e trabalharam nisso. É uma força imensa, eu coloquei aqui nas minhas notas, mas que realmente é importante. Então, eu tive o privilégio de ter tido uma professora de lógica no meu ano de calouro aqui na UFRN, né, onde eu me formei.
professora Maria da Paz. Eu acho que isso é muito importante, foi muito importante na minha trajetória, saber que tinha uma mulher ensinando lógica na universidade que me formei. Então, acho sempre importante ter esse fórum público. Se você pesquisar lógicas brasileiras no Google, você vai saber que existem pessoas que se inserem nesse aspecto. O diretório que a gente montou também é muito importante para, né, listar nomes de pessoas que talvez que talvez poderiam ser esquecidas, né? Alguém que faz um mestrado, faz um doutorado e não continua na vida acadêmica, por exemplo. Tem, como eu vou falar daqui a pouco, uma certa perda de pesquisadoras ao longo da trajetória, e às vezes é importante marcar esses espaços, né, saber quem fez parte em cada momento, porque é importante lembrar que talvez aquela pessoa não chegou, né, numa certa proeminência, mas esteve por aqui, né, e fez alguma coisa. Tá? Então, eu anotei aqui, né, não somos muitas, mas somos, e eu acho importante também sempre deixar isso marcado, né, começar um certo trabalho de criação dessa memória, como a Juliana falou também, para que a próxima pessoa que tem interesse nisso não tenha que começar do zero, né? Então, eu acho que grande parte do trabalho é, talvez, de uma maneira um pouco caótica, mas começar em algum lugar e ver se alguém, né, dá continuidade. Eu coloquei um slide aqui um pouco de teoria, eu não sabia bem como é que ia ser a energia aqui, né? Mas eu vou comentar rapidamente, né? O primeiro ponto é que as mulheres são negadas a sua própria história das ideias. Então, eu acho que parte da nossa... dessa perspectiva de criar e manter memórias é um pouco isso, né? De se ninguém manteve a memória para a gente, ou se tem outras forças que estão se colocando entre nós, nossa própria história, quantas mais iniciativas fazem isso, acho sempre muito importante. E aí, né, tem isso, na lógica está na filosofia, está na matemática, está na computação e está na linguística. Eu sei que oficialmente na filosofia tem uma área CAPES, que é lógica, mas eu acho que na matemática não tem, né, é alguma outra coisa um pouco mais abstrata. Então, na computação também não sei se tem a área de lógica. E aí, na filosofia, o pessoal não gosta de lógica porque acha que é muito de exatas, nas áreas de exatas acha que é muito de humanas, o pessoal que estudou, por exemplo, teoria de conjuntos está fazendo filosofia lá na matemática, tem umas dificuldades muito grandes em relação a delimitar o que é lógica, né? Então, eu acho importante não delimitar para restringir, mas para marcar, né, que está em muitos lugares mais do que a gente imagina. E aí, também comentando um pouco de onde eu venho, né, que é da filosofia, as estatísticas da porcentagem de mulheres que estão na filosofia, só na filosofia mesmo, são muito parecidas à engenharia, matemática e essas áreas de tecnologia. Então, filosofia já mesmo sendo uma humanidade, é uma das áreas que mais exclui mulheres, tanto no início, né, da graduação, são poucas mulheres que entram, e são poucas mulheres que terminam o curso e vão se formando ao longo da carreira. E aí, se você pensa lógica na filosofia, né, são menos ainda. E aí... eu acho que grupos como esse, Lógicas Brasileiras, é interessante porque mantém a gente conectada umas com as outras e até nos conecta com colegas, por exemplo, da matemática, como é o caso da Elaine e da Valéria, porque às vezes na filosofia somos poucas. Então, eu acho interessante utilizar essas iniciativas como Lógicas Brasileiras para conectar, não necessariamente na filosofia, mas com outras áreas também. Acho isso bastante enriquecedor. Coloquei aqui também, né, o efeito tesouro e o efeito tubulação furada, são dois, não sei se traduzir muito bem, mas são certas explicações para tentar mostrar por que é que são poucas mulheres que chegam em estágios final de carreira, né? Então, enquanto o efeito tesoura tenta ilustrar o fato de que em algumas áreas entram muitas mulheres, por exemplo, numa graduação, mas terminam sua formação muito poucas, ou seja, elas desistem mais do que seus colegas homens, a tubulação furada é só percentual, né? Então, realmente, sim, o efeito tesouro inverte, né, a proporção. E a tubulação furada é um pouco mais geral e fala que, de fato, muitas mulheres desistem, por exemplo, da vida acadêmica por vários motivos, né? Elas vão pingando ao longo do processo, porque decidem fazer outra graduação, porque decidem seguir carreira no emprego, por exemplo, e acabam que não são tão representativas em quantidade nas pós-graduações, por exemplo, ou como professoras, né, chegando aí no estágio final de carreira. E aí comentar um pouco, né, que às vezes o que falta é o senso de comunidade, não necessariamente recursos ou oportunidades. Tem alguns estudos aí que falam isso, né? Mesmo que você tenha bolsa, se você tenha certos recursos, o que falta é você sentir que você está fazendo algo que faz sentido, né? Que tem pessoas que estão fazendo isso com você. Então, eu acho que esses são alguns dos fenômenos teóricos aí, talvez, para explicar um pouco o nosso interesse aqui no Lógicas Brasileiras. E aí, só para comentar um pouco, né, eu fiquei sabendo desses gráficos recentemente, queria agradecer até a Gisele, porque foi ela que me mostrou, mas a filosofia, se vocês verem esse gráfico, né, que mostra o percentual de mulheres na área, de 2004
até essa coleta mais recente, tinham muitas mulheres que ingressavam no mestrado em comparação a professoras. Então, elas vão se perdendo ao longo da formação. E, embora em 2020 esteja mais parecido, teve bem menos mulheres, quer dizer, desculpa, a gente não conseguiu ainda equiparar a quantidade de mulheres que estão se formando e as que viram professoras. Enquanto que tem outras áreas que têm outras dificuldades. Então, aqui é o gráfico da computação, em que, se vocês olharem, em 2020 tem mais professoras percentualmente do que mulheres entrando no mestrado, por exemplo. No entanto, parece que, no geral, as mulheres estão tendo menos interesse na computação. Então, a percentual melhorou, mas o número total diminuiu, né? E a matemática foi o que eu achei mais estranho, porque diminuiu o número de mulheres, mas as mulheres parece que chegaram num percentual alto, né, comparativo ali a quanto estão fazendo pós-graduação. Mas eu acho que, de fato, existe pelo menos na filosofia, uma barreira muito grande, né, entre terminar uma graduação, fazer mestrado, doutorado e se institucionalizar num cargo, né, federal e tal. Então, eu acho que tem essas iniciativas como Lógicas Brasileiras e outros que eu vou mencionar aqui também, né, ajudam a tentar combater esse abandono, talvez, da vida acadêmica, pelos diversos motivos que possam ser, mas muitas vezes é por falta, realmente, de engajamento com a comunidade. Né? Os clubes dos bolinhas que tem por aí acabam se tornando espaços bastante hostis de trabalhar, e, né, esse é um dos fatores que, de fato, acaba levando as mulheres a abandonarem a vida de pesquisa, por exemplo. Tá, esse slide que eu queria que tivesse aparecido um pouco devagar, mas a Liv tinha mencionado aqui, me convidou para falar um pouco de lógica em comparação né, para falar sobre esses métodos simbólicos, em vez da ascensão de IA. Eu confesso que eu não acompanhei a ascensão de IA, sou pouquíssimo versada nisso, inclusive adorei que vocês tenham um livro, a cartilha, já quero ler, já quero entender mais, acho isso fantástico. Para entender, né, não só a parte técnica por trás, mas para ter uma opinião mais formada sobre se é do bem ou do mal, e enfim, como que a gente vai além dessa opinião. Mas, e como eu falei, né, na filosofia a lógica é muito matemática, na matemática a filosofia é demais, e, né, às vezes a própria lógica não se entende, não entende bem o que está fazendo, mas, de fato, é uma disciplina que requer um certo grau de abstração. Então, qualquer área que a gente vê, a gente precisa, né, aprender a lidar com símbolos e saber o que é que os símbolos representam, e é uma outra maneira de lidar com a linguagem, né? Alfabetização simbólica é o termo que eu coloquei aí, porque é um outro modo de tentar aprender, tanto na matemática, aqui, em que a lógica vai ser, de certa forma, a meta-teoria do que você vai estar fazendo, demonstrações e coisas assim, e na filosofia, acho que os alunos acham mais confuso ainda, né, por que você tem que estudar obrigatoriamente lógica numa graduação em filosofia. Mas está aí na história da filosofia, né, Aristóteles, que cria a lógica por esse nome, foi uma figura filosófica muito importante, e a filosofia nunca se separou da lógica. Então, tem que estudar lógica assim, né? Para aprender exatamente a ter formas e estruturas de raciocínio. Eu coloquei um pouco aqui, né, de teoria mais sobre o que é lógica, né? E a definição que eu mais gosto é uma da Catarina Dutti Novaes, deixa eu botar a foto dela aqui, outra lógica brasileira também, que trabalha no exterior, mas ela escreveu esse livro excelente, As Raízes Dialógicas da Lógica, em que ela vai dizer que a lógica é um modo de inferência que tem 3 propriedades: de necessidade, então a conclusão é necessariamente segue das premissas, e aí eu acho que esse ponto da necessidade é bastante diferente do tipo de raciocínio envolvido, por exemplo, em inteligência artificial, né, que não tem esse, sei lá, que cálculo maluco que a IA faz, mas não tem esse caráter da necessidade. A perspicuidade é a característica da lógica de que eu preciso saber o passo a passo, tudo que aconteceu, outra pessoa precisa ser capaz de verificar cada passo a passo das minhas demonstrações, então eu preciso que outra pessoa seja capaz de entender o que aconteceu. E parece que na IA não tem isso, né? A máquina faz algum cálculo ali e dá algum resultado, mas eu não consigo exatamente saber como que a IA chegou naquela conclusão. Eu sei que estatisticamente faz sentido, etc., mas o tipo de raciocínio que a IA elabora não tem isso da perspicuidade. E o último raciocínio sobre hipóteses, que é a ideia de que eu consigo sair do meu ponto de vista sobre uma certa questão e pensar sobre outras perspectivas. Então, eu consigo abandonar as minhas crenças e ocupar um espaço que é crenças alternativas à minha. E eu não sei se a IA faz isso, né? Esse ponto aí talvez filosófico demais. Mas, pensando a lógica como área, né, eu gosto muito dessas 3 perspectivas, que eu preciso conseguir raciocinar de um modo passo a passo, de forma que seja clara outra pessoa, em que a conclusão do meu argumento segue por necessidade das premissas. E, ao mesmo tempo, eu preciso conseguir
conseguir considerar premissas que não são verdadeiras, mas podem ser falsas, e ainda assim eu consigo raciocinar, né? Tem isso. Talvez o mais difícil que quem já tentou ensinar lógica para o aluno, talvez é isso, né? Como que você consegue pensar que coisas falsas são verdadeiras para tentar extrair uma conclusão dali, né? Um raciocínio difícil de conseguir segurar na cabeça, mas, enfim, trouxe aqui um pouco dessa parte, talvez filosófica demais, não sei, mas para falar um pouco sobre isso, né? Da comparação com o tipo de raciocínio que é envolvido nessas inteligências artificiais, nessas outras formas de, enfim, raciocinar. E aí, só para encerrar rapidamente, né, como algumas pessoas aqui falaram, eu acho que é importante saber que uma iniciativa sempre puxa outras, então, queria comentar rapidamente outras iniciativas aqui que são relacionadas às lógicas brasileiras, mas não são, né, parte do escopo necessariamente coletivo. Então, a Valéria, não sei se foi ela que criou, mas eu sei que sempre está associado a ela, né, o grupo Women in Logic, que é um grupo internacional, que tem... hoje em dia acho que tem congresso, tem database de pesquisadores, tem muitas coisas também. E é um grupo bastante articulado, né, de mulheres na lógica a nível internacional. Tem alguns projetos também relacionados à manutenção de memória, então a Elaine e Gisele estavam envolvidas nesse livro, que é um livro de ensaios em honra a Andrea Laparic. Elaine participa de vários projetos parecidos com esses aí do Meninas Digitais, que é ir para as escolas ensinar um pouco de matemática para alunas de graduação, ensino médio. Então, esse aqui foi um projeto que Elaine fez aqui em Natal, o Potemáticas. Eu acho que hoje em dia ela também tem um projeto semelhante lá na University College London, mas eu não consegui encontrar informação online de qual que é o projeto dela específico e não quis ocupar o tempo dela perguntando. Então, depois, quem tiver interesse pode também ir atrás, mas essa ideia, né, de engajar as meninas na escola ainda para ver se tem interesse, né, em seguir carreira, em terminar um curso em matemática e computação. E, por último, esse aqui é um grupo de extensão que eu ajudei a fundar, que é o Grupo Interinstitucional de Filósofas Analíticas. E eu acho que surge bastante com reverberação direta do Lógicas Brasileiras, no sentido de que eu achei muito bom ter um grupo com quem discutir certas questões e tentar organizar eventos num interesse comum, né? Então, como eu falei, na filosofia são poucas pessoas que estão na lógica, e aí eu, quando, né, terminei meu doutorado, fiquei pensando, meu Deus, quem são essas pessoas que vão, né, ser minhas colegas de trabalho, em que área que eu tô? E aí comecei a pensar não só na lógica, mas na área um pouco mais ampla, né, que a gente chama de filosofia analítica, para procurar outras colegas que fazem epistemologia, que fazem filosofia da ciência, e aí a gente decidiu montar um grupo que pensa um pouco sobre isso, né, sobre o espaço da filosofia analítica na filosofia, e cria um grupo, né, de apoio tanto a realizar a pesquisa, a conseguir publicar, tirar dúvida em certos aspectos institucionais que às vezes a gente não sabe muito bem como resolver, mas a ideia, eu acho, né, que se a gente se articula num grupo fica mais fácil de resolver muita coisa. Basicamente isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui e novamente o convite e a oportunidade. Que ótimo, muito obrigada, Evelyn, valeu. Eu acho assim, que nossas 3 apresentações foram muito interessantes, com muitas semelhanças e algumas diferenças também, e eu acho assim, que temos muitas perguntas, eu pelo menos tenho milhares de perguntas aqui para todo mundo, mas eu acho que a tradição no Brasileiros no PLN é que a gente faz perguntas depois que termina a gravação. Então, eu só, no momento, quero que todo mundo que quiser agradeça as nossas palestrantes e a gente, então, termina com isso a parte gravada da nossa conversa, tá certo? Muito obrigada, meninas.